gostaria de convidar você para nós lermos o texto dessa manhã que está no Evangelho de João, capítulo de número 5. Se você puder, eu queria que você ficasse de pé, né? A gente tenta preservar esse bom hábito de lermos a Bíblia em pé, como reverência à palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 5, versos de 1 ao verso de número 11. Um texto extremamente conhecido nosso, né? Mas é um texto que sempre tem algo a nos ensinar, sempre tem algo a falar ao nosso coração. E eu creio que Deus fala ao coração da igreja. Eu acredito, porque primeiramente deve falar o coração do pastor, né? Fala o coração do pastor, fala o coração da igreja, fala do coração das pessoas individualmente. E esse é um texto que eu já li várias vezes, já até preguei de diversas formas, né? Mas hoje eu quero olhar para esse texto, olhando para algumas barreiras que Jesus enfrentou, que Jesus quebrou, para poder abençoar esse homem. Como às vezes, querido, nós como humanos, a gente tem uma tendência de olhar para a pessoa e a gente vê o que está na cara, como se diz, mas a gente nunca ou dificilmente consegue ver o que está por trás daquele problema. O que realmente está por trás daquele problema? Qual que é realmente a verdade? Eu estou lendo um livro que meu filho sugeriu, né? Um desses escritores aí conceituados. O título do livro é Enganado Eu. Ele se coloca, né? Eu estou sendo enganado? Como assim? O cara ele prega para multidões aí. Como que ele estava sendo enganado? E o problema estava muito mais profundo do que se imaginava. Às vezes, querido, eu olho para o Cláudio ali, eu posso ver um problema na vida dele que apareceu, que está ali, mas aquilo ali é só uma amostra do que realmente está no fundo do coração do Cláudio. O verdadeiro problema. Qual é a raiz do verdadeiro problema? Aqui nós tínhamos um homem, aparentemente paralítico, é o que a Bíblia diz, mas que o seu problema estava muito mais profundo do que uma paralisia. A paralisia era exterior, a paralisia era o que todo mundo via, mas Jesus precisava tratar dele de umas coisas bem mais profundas, na sua alma, no seu coração, no seu entendimento, para que aquela paralisia pudesse ser curada. E é nesse caminho que eu queria ler com você nessa manhã. É nesse caminho que eu queria que a gente pudesse compartilhar esse texto. Esse tanque, querido, que chama de Betesda, tinha 5 alpétrios, 5 pavilhões, dependendo da tua tradução. Esse tanque era chamado Lugar das Misericórdias Divinas. Lugar das Misericórdias Divinas. Essa era uma tradução para esse tanque que se encontrava nesse lugar. Olha o que o texto diz. Depois disso o quê? Depois da cura do filho do oficial, Jesus então sobe para uma festa entre os judeus em Jerusalém, festa da Páscoa, provavelmente uma das maiores festas judaicas cristãs. E disse ali no verso 2 que próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpétrios. Nesse tanque, nesse lugar, havia grande multidão de enfermos. Olha o que tinha lá: cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas.
Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Não diz se era de ano em ano, de mês em mês, de certo tempo. Aquele anjo descia e tocava naquela água. E aquele que descesse primeiro era sarado de qualquer enfermidade. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E vendo este Jesus deitado, e sabendo que estava necessitado há muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho um homem ou alguém que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a tua cama, ou seja, não é lícito você trabalhar. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Amém, queridos? Você pode sentar em nome de Jesus? Com o passar dos anos, querido, a palavra de Deus diz assim que uma resposta de uma oração, estou parafraseando aqui um Provérbios. O provérbio vai dizer que a resposta ao seu tempo, ela vai alegrar o teu coração. Quando você tem uma oração respondida, isso te alegra o coração. Mas a resposta adiada, ela bate o teu coração. Isso tem em Provérbios. Se você tem uma oração que não é respondida num tempo que você determina, que você acha mais aplausível, se aquela oração não é respondida, aquela situação não é resolvida, humanamente falando, a tua pessoa, você começa a desanimar na fé. Teu coração começa a se abater, você começa a duvidar de Deus, você começa a duvidar das promessas de Deus. Ah, pastor, eu não sou assim. Não, você é assim. Não engane, não tente se enganar, não tente camuflar aquilo que você não é. Nós precisamos assumir aquilo que somos. E Deus começa a trabalhar no nosso coração quando entendemos nossas limitações e aceitamos aquilo que somos. E claro, se tiver que melhorar, temos que melhorar. Jesus desce do monte com os discípulos e havia um menino endemoniado no pé daquele monte. Os discípulos não puderam resolver o problema, ninguém pôde resolver o problema, e aquele pai chega para Jesus e pergunta: Jesus, se tu podes fazer, olha, na mente daquele homem, já nem Jesus podia mais resolver. E aí Jesus olha para ele e diz: se tu pode, não, tudo é possível, você crê? E aí é que está, ele usa de uma sinceridade que às vezes aí você não temos. Ele diz: Jesus, me ajuda na minha pouca fé, eu não tenho fé. E aí Jesus ajuda, e aí Jesus então cura o seu filho, mas houve uma honestidade dele. Com o passar do tempo, querido, você tem essa tendência de a tua fé fraquejar, você começa a duvidar das coisas. Será que isso é fato? Será que a Bíblia é bem assim? E você começa a se questionar. Uma resposta diária, teu coração se abate. E é nesse contexto de vida nós temos um homem que está daquele jeito 38 anos. O máximo que eu ouvi, quem sabe você já ouviu algo parecido, mas o máximo que eu já ouvi foi assim, um estandarte, né? Testemunho de uma mãe, e uma mãe dificilmente vai desistir de um filho, mas essa mãe orava há 30 anos pela conversão daquele filho, e o filho se
converteu. E quando eu digo orar, não é aquela oração mecânica que até a mãe às vezes tem. Ah, Senhor, salva meu filho. Eu estou falando daquela oração fervorosa. Eu estou falando daquela fé desde o início até 30 anos depois. Aquela convicção que ela tinha que o filho iria se converter. Eu estou dizendo para você que 38 anos nessas condições, Jesus teve que trabalhar algumas coisas na mente, no coração, na alma desse homem. E às vezes é o que precisa na tua e na minha. E primeira coisa que Jesus vai trabalhar na vida, primeiro passo, primeira coisa que Jesus precisa resgatar na vida desse homem, eu fiz aqui 3 ou 4 barreiras, dependendo do nosso tema, é a barreira social em que ele vivia. O contexto social, as pessoas que estavam naquele tanque, querido. Se você olhar para esse tanque e você tentar imaginar esse tanque, e você tentar imaginar um posto de saúde hoje, ou um hospital hoje, você vai ver que é quase a mesma coisa. E você que vai num posto de saúde, eu tive que ir no médico agora esses dias, você vê como é difícil, querido. Meu Deus, como é difícil para você ser atendido. É uma luta. Você fica, e você sabe quantas horas eu passei no hospital até ser atendido? Chute. 3 horas. 3 horas e meia. E eu já estava agoniado, e eu já estava olhando para aquilo, porque é um impacto, é uma eternidade, é um tempo que parece não ter fim. Mas eu estava sentado, até bem acomodado, não tinha ar, porque não precisava, era num lugar aberto. Mas eu estava bem num lugar bom. Não nesse lugar que esse homem estava. Abarrotado de gente, enfermos, doentes, coxos. Não tinha ordem prioritária, não tinha fichinha. Eu cheguei e ganhei uma fichinha, então eu sabia que ia o seu Nene e o Cláudio, mas eu sabia que no meu horário iam me chamar. Aqui não tinha nada disso. Todo mundo ali, e não tinha ordem de chegada. Quando o anjo tocava naquela água, o primeiro que entrasse era curado. Não importa se o Cláudio chegou na minha frente. Se eu conseguisse entrar no tanque antes do Cláudio, o problema era do Cláudio, o meu problema estava solucionado. E é nessa expectativa, é nesse contexto social que esse homem se encontra. E esse lugar eu acredito que era pior do que você estar numa sala de espera. Você imagina um rico chegando aqui nesse tanque, pegando um guarda-costas e dizendo: cuida do meu filho aqui, fica atento, não dorme, que vai vir outro te render, mas fica atento, porque quando a água se mover, você bota meu filho. E os pobres lá não iam ter acesso. Esse homem não tinha acesso. Esse homem não podia, porque ele era paralítico. Ele diz isso para Jesus. Quantos doentes, querido, quantos pobres, esses ficavam ali, nos piores lugares, desamparados, invisíveis. Este homem tinha pouca chance dentro disso que eu estou falando para você. Ele diz para Jesus: cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Mas Jesus olha para ele. Querido, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos isso. É verdade, querido, que às vezes as coisas não favorecem para você. É verdade que às vezes você ora e vem um outro e recebe um milagre antes de você. E você começa a se questionar, e você começa a indagar das coisas, e você começa a pensar sobre as coisas. E esse homem ali, abatido, vencido. Agora eu imagino Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Isso me arrepia, querido, porque quando todas as situações se fecharem para você, quando você não tiver ninguém que te ajude, quando a situação se extremamente desfavorável para você, quando tudo parecer complicado para você, quando tudo parecer que para você nem merece,
momento, querido, o Filho de Deus, o próprio Deus, se levanta no céu e ele deve ter olhado para o anjo e dito: oh, hoje você não vai. Hoje você não vai tocar naquela água, porque hoje é a vez daquele fulano. Amém, querido? Dá para você dar glória a Deus? Quando eu olho para a situação nossa, para a situação em que estamos vivendo, eu percebo que tem um Deus que vai se levantar por mim, tem um Deus que vai vir ao meu encontro, tem um Deus que vai vir, vai superar todas as dificuldades. A festa era lá no salão, a festa era lá no templo, aqui era o lugar dos enfermos, aqui era o lugar dos leprosos, aqui era o lugar dos doentes, mas Jesus não está lá no templo, Jesus está ali no meio daqueles que estão em dificuldade, e Ele vem para ajudar alguém que não tinha ajuda de ninguém, e Ele vem em direção a essa pessoa. Ele se move, Ele se levanta quando Ele percebe alguém que está em dificuldade. Essa foi a grande barreira, a barreira social. Ele tem essa barreira, querido. Ele é um judeu, ele entendia das leis, ele conhecia as leis. E aí Jesus chega para ele e diz: agora você pega a tua maca, pega a tua cama e vai embora. Você acha que foi simples para ele pegar aquela cama, botar nos ombros e sair? Não, querido, é difícil, porque havia uma barreira agora ali. A lei do judaísmo dizia que era pecado fazer algo no sábado. Como que eu vou fazer no sábado? É pecado. Ou seja, às vezes, querido, nós limitamos até uma palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é revelada para você, a bênção de Deus é entregada para você, mas você limita, você barra aquela palavra mediante um conceito que você tem de uma religião, ou um conceito que você tem de um texto da Bíblia que você ainda não entendeu. Como que esta pessoa pode liberar uma palavra para mim? Querido, quando eu estou aqui pregando, você precisa entender, você precisa crer nisso, que é Deus que está falando no teu coração. E independente de quem esteja aqui, você precisa entender que a Bíblia aberta e pregada é Deus falando no teu coração. E quando você abre o teu coração para isso, você quebra barreiras, você quebra limites e dificuldades. A gente vem para o culto e a gente fica raciocinando de uma maneira lógica. E o culto é racional, sim, mas nem sempre pode ser racional, porque tem momentos que você vai ter que quebrar paradigmas. A ordem diz o seguinte, a lei da gravidade diz o seguinte, que se você querer andar sobre as águas, você afunda. Agora, se é uma palavra de Deus, você vai quebrar esse paradigma, você vai andar sobre as águas e você não vai afundar, porque é uma palavra de Deus liberada para você. Amém, gente? Então nós temos que entender, quando é uma palavra divina, inspirada e liberada sobre a minha vida, então, querido, pode estar contradizendo qualquer coisa, lei da gravidade, lei da física, palavra do homem, não importa. Quando é uma palavra de Deus liberada sobre você, sobre a tua vida, ela vai se cumprir desde que você acredite nisso. Amém, queridos? Agora aqui, a segunda barreira, querido, a barreira psicológica que esse homem tinha na mente. E veja como estava travada a mente dele. 38 anos, a paralisia não paralisou somente a sua perna, ou as suas pernas, mas a paralisia paralisou principalmente a sua mente. O problema maior desse homem estava aqui e não era no físico. E essa é uma barreira, quem sabe, a gente tem que quebrar. Aí era um lugar de muitos enfermos, né? E desses problemas psicológicos. Aí tinha depressivos, uma montoeira de gente.
problema de ansiedade, todo mundo, uma solidão. E o fato da água se mover, querido, e o primeiro que entrava ali era curado. Agora vem Jesus e pergunta para ele: você quer se curar? E a resposta dele é: não tenho ninguém para me ajudar. Olha o problema da gravidade desse homem, problema de dependência. Jesus não perguntou para ele: por que você não é curado? Quer que eu te ajude? Não, Jesus perguntou: você quer ser curado? E ele diz: eu não tenho ninguém que me ajude. E veja, a mente dele já estava bloqueada com o fator de dependência. Como tem crentes dependentes? Como tem crente dependente? Depende da visita do outro, depende da oração, vive na dependência, não consegue andar sozinho, chamado crente carrinho de mão, sempre tem que ser empurrado pelos outros. Uma dependência, depende da igreja, depende de pessoa, depende do pastor, tem que ser a música tal, tem que ser o tal pregando, ela depende de um monte de coisa para entender que Deus quer falar com ela, uma dependência. E esse homem tinha uma dependência, a mente dele bloqueada. Depois de tantos anos naquele lugar, o emocional desse homem estava de mal a pior, querido. E apesar do seu problema, que era real ali, mas Jesus teve que trabalhar primeiro na mente, no coração dele. Quem sabe esse seja o teu problema nessa manhã. Quem sabe esse seja o meu problema nessa manhã. Problema de dependências, problemas emocionais. Querido, quando eu estou lendo uma palavra que eu quero trazer para você, primeiro Deus fala comigo. E eu olho para esse texto e digo: Deus, como eu tenho dependência. Como eu preciso de algo, como eu preciso ver algo para crer em algo. Senhor, e lá na igreja está cheia de pessoas assim, que dependem, são dependentes de situações. Se não for assim, não acontece. Se não for o pastor pregando, não é legal. E a gente vive nessa dependência. E Jesus está falando ao nosso coração: você quer ser curado? Ah, mas eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. E era real. Veja, Jesus chega para um outro homem paralítico, capítulo 2 de Marcos, não precisa você ir. Veja como uma coisa é relacionada à outra. Mas veja como eu, como homem, vejo uma coisa e às vezes é muito mais profundo, o problema real é outro. Há um trabalho todo para colocar um homem na presença de Jesus, e quando aquele homem chega na presença de Jesus, Jesus olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E eu olho para aquele texto e digo: quê? Não entendi. Não, eu sou paralítico. Houve todo um esforço para mim chegar aqui na sua frente. Eu preciso ser curado da minha paralisia. E o Senhor está me curando, perdão de pecados? Jesus olhou para o coração daquele homem e certamente viu, querido, que o problema da paralisia dele era um exterior, mas havia um problema de falta de perdão dentro do coração dele. E aquilo que estava no coração que estava gerando aquela paralisia na vida dele. Às vezes nós somos paralíticos na vida, às vezes nós não andamos na vida no sentido espiritual e até mesmo material, porque tem problemas na nossa mente, no nosso coração, problemas de palavra. Alguém disse para você que você não ia conseguir, que você não ia andar, e aquilo gravou no teu coração. E hoje eu olho para você e só vejo que você não anda, mas eu não consigo ver esse problema que está lá dentro. Agora Jesus vê. Então nós temos que olhar, querido, e eu olho para esse texto, e cada um de nós tem que olhar para dentro de nós, de ver
olhar para a nossa mente, o nosso coração e ver por que isso está assim, por que eu sou assim, por que as coisas acontecem comigo assim, por que eu dou um passo para frente e outro para trás. Lá dentro, olhar para dentro, permitir abrir meu coração e permitir que o Senhor Jesus venha sondar meu coração e venha olhar para mim. E Jesus diz para ele, Jesus é muito paciencioso, Jesus é muito amoroso. Jesus pergunta, quer ser curado, é uma pergunta retórica, é uma pergunta para mexer com a emoção dele, para levar ele a pensar. Tá, você quer realmente? Você está aqui há 38 anos, mas o teu coração quer ainda? O coração, veja, querido, veja, ele está ali, no texto não diz que ele está há 38 anos ali. O texto diz que ele era 38 anos, então vamos dizer que ele está lá há 15 anos. Mas ele está ali há 15 anos. Se eu olho para uma pessoa dela, eu estou chutando 15 anos, tá, querido? Não olhe para a Bíblia porque você não vai achar isso. Você sabe, era 20, não sei. Você sabe, é um problema de nascença, ele está ali aos 38 anos, não sei. Mas eu olho para uma pessoa dessa e me passa o quê? Que ele quer, né, Márcia? O cara está ali há 20 anos, esse cara quer. Mas aí, quando Jesus pergunta para ele, a resposta que ele dá a Jesus é uma resposta de quem quer ou é uma resposta de quem está acomodado? É a resposta de quem está ali, mas no fundo está acomodado, não quer. Porque se a resposta é de uma fé viva, de uma vontade tremenda, qual seria a resposta dele para Jesus? Eu quero. Opa, eu quero. Porque ele só via uma possibilidade de cura, e aquela possibilidade era um impedimento. Ele sabia, ele já tinha experiência que aquilo não era possível. Ele falava, não vai dar, vou ficar aqui porque só existia outra possibilidade. Ou seja, ele pegou todas as situações, vamos botar aqui 20 anos daquele jeito, e ele olha para as pessoas entrando e saindo curado, e ele vai atrelando tudo aqui, e ele amarra todas as possibilidades diante de uma só. Ou é desse jeito, ou não vai funcionar. Ou Deus age comigo assim, ou não é assim. Tem muitas pessoas que pedem para Deus falar o coração dela, e Deus está falando há muito tempo, mas é que a pessoa quer ouvir daquele jeito, e às vezes Deus está falando de outro jeito. Então, querido, nós precisamos abrir a nossa mente. E a terceira, querido, barreira que Jesus quebrou, e quem sabe essa seja a pior de todas. A terceira barreira chama-se a barreira espiritual, que vai de encontro a esse caminho que a irmã levantou aqui. Barreira espiritual. 38 anos esperando um milagre, querido, e ele nunca veio. Aquele homem já não tinha mais fé, já não tinha mais esperança por conta dessa resposta. Depois de tantos anos de decepção, esperando a visita de um anjo, os seus olhos espirituais se fecharam ao tal ponto, querido, que ele não consegue reconhecer o próprio Deus na pessoa de Jesus que está diante dele falando com ele. Ele se fechou, o coração se fechou por resto. Muitas vezes nós somos assim. Os discípulos do caminho de Emaús estão caminhando e o próprio Jesus começa a caminhar com eles. Mas lá também o sofrimento da sexta-feira fechou o coração daqueles homens. Como, gente? Explica para mim, por favor, se alguém consegue me explicar isso. 3 anos caminhando com Jesus. Na sexta-feira viram Jesus morrer. Na semana anterior comeram peixe com Jesus. Agora eles estão caminhando com Jesus. E o texto diz que eles não conseguem reconhecer Jesus. O que mudou, querido?
agora eles estão caminhando com Jesus e não entendem, não vê? Por que esse camaradinha está diante de Jesus e não vê? Limitação espiritual. Fechou os olhos para a vida, fechou os olhos para as possibilidades. Ele fixou naquela porta, e às vezes Deus fecha uma porta, mas Deus vai abrir outra para nós. Tem uma outra escancarada diante de nós, mas a gente não vê, porque a gente fixou a nossa mente e o nosso coração naquela. E algo que está acontecendo na igreja hoje é isso aí. Hoje as igrejas estão promovendo os milagres. Hoje as igrejas estão agitando as águas. Mas o fato é que tem pessoas doentes dentro das igrejas por conta dessas coisas aqui. Algumas dizem, puxa, tanto tempo, e o pastor disse que essa semana eu iria receber o meu milagre. E uma das chamadas da Sala Nossa Terra é a seguinte: venha buscar a chave para o teu sucesso, para o teu milagre nesse ano. E a pessoa vai lá e busca a chave, mas só que o milagre não vem, porque as coisas não acontecem assim. E a pessoa vai se frustrando. As pessoas, o que tem de gente decepcionada com Deus, com a igreja, com o pastor, você não tem ideia. Por quê? Porque faz essa propaganda, venha, a água vai ser agitada, mas o fato é que você não recebe o teu milagre. O fato é que você está desanimado, a tua fé está ficando enfraquejada, você até frequenta a igreja, você até ora por isso, mas o fato é que esse problema não resolve na tua vida. Quem sabe nessa manhã eu estou falando para pessoas assim, já não tem mais esperança, parece que antes dela sempre vai ter alguém, e o problema dos outros sempre é mais importante, parece que é resolvido e o meu não. Nessa hora, desesperança, a fé vai fraquejando, você vai desanimando, as portas vão se fechando no teu coração, na tua mente. E você precisa, querido, olhar para esse texto nessa manhã. Nós precisamos entender, querido, que apesar de todas essas barreiras, apesar de você mesmo às vezes nem crer mais, mas ainda existe um Deus que se importa com a gente. Ainda existe um Deus que cuida de você e cuida de mim. Quando todas as portas se fecharem para você, saiba que Deus vai estar lá do teu lado ainda, porque Ele jamais vai abandonar. É uma palavra que às vezes não conforta, porque 38 anos, será que você esperaria 38 anos do lado? Eu quero ser sincero com você, eu acho que você não esperaria. Eu acho que eu não esperaria. Eu estou falando dessa espera. Não estou falando dessa espera desse homem. Esse homem estava lá, ele estava esperando. Mas que tipo de espera ele estava? Quer ser curado? Ah, não dá, não posso, não tem ninguém. Não, assim nós esperamos. Assim você espera. Estou falando de uma expectativa diferente. Eu estou falando do tipo, quer ser curado? Opa, eu quero. Coragem, fé, determinação. Esperar desse jeito, muitos esperam, mas o difícil é esperar com um coração alegre. Lembra da espera de Caleb? Ele tem uma promessa de Deus com 40 anos, e com 85 anos a promessa se cumpriu na vida dele. Sabe o que ele disse para Josué? Meu coração hoje é o mesmo daquele coração de 40 anos atrás. Amém, gente? Não mudou em nada. A mesma forma que eu criei há 40 anos atrás, eu creio agora, Josué. E eu vou entrar nessa terra. Amém, gente? Jesus. E o lugar que ele escolheu era o mais pior de todos. Decorar descer. Escolheu uma montanha, gente. Um velhinho de 85 anos, o
O cara está lá, Josué está demarcando Ló, as terras, e aí, né, esse é da Márcia, esse é do Natan, esse é do irmão lá, aqui é da Lourdes. Terreno planície, terreno tudo bom de lidar, de capinar, de meter o arado. Aí chega, e você, Josué? Pode me dar aquela montanha. Amém, gente? Dá para dar glória a Deus? Eita! Jesus! Pode me dar aquela montanha. O velhinho vai desbravar aquela montanha. Esse espírito, gente. É esse espírito que deve nos mover. A minha oração para você nessa manhã, a minha oração para mim nessa manhã, é que Deus nos tire desse comodismo de até estar no lugar, até vir para a igreja. Na hoje é domingo eu vou. Não, eu queria que Deus quebrasse esse sentimento. A gente não vem por impossibilidade, no final de semana, não sei se, né, cada pessoa é diferente. Eu sinto uma falta tremenda, sinto saudade dos irmãos, sinto saudade. Eu sou igrejeiro, eu sou. Eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas pela qual Jesus morreu, é a possibilidade de nos reunirmos com liberdade, porque haverá dias que você não vai ter liberdade para se reunir. Quem sabe daí você vai ter saudade disso. Quem sabe daí você vai ter saudade disso. Quantas pessoas poderiam estar conosco nessa manhã? Mas não tem essa saudade, não tem, porque é tudo livre, é tudo bom, a porta está aberta, vem, volta. E quando as portas se fecharem, você vai ter que continuar escondido no porão. Então, que Deus quebre esse comodismo no meu, no teu coração nessa manhã. Que a nossa espera seja como a espera de Caleb. Que Deus sustente, que Deus conforte o teu e o meu coração.